Jovem denunciada por médico após aborto pode ir a júri popular. Defesa alega que profissional não seguiu código de ética. Procedimento foi feito por ela em casa e o atendimento ocorreu em Santa Casa de Araguari. Defesa diz que na sala de urgência e emergência a paciente foi interrogada, algemada e mantida sob escolta da polícia militar durante os 3 dias em que ficou internada. Caso ocorreu na Santa Casa de Misericórdia de Araguari em 2020, Foto TV, Integração, Reprodução. Uma jovem de 23 anos pode ir a júri popular após ter sido denunciado por um médico ao confessar que realizou um aborto. A defesa alega que o médico não seguiu o código de ética pelo Conselho Federal de Medicina que no diz respeito à preservação do sigilo profissional da relação entre médico e paciente. O caso aconteceu em outubro de 2020, quando ela deu entrada na Santa Casa de Misericórdia da Araguari do Triângulo Mineiro após sofrer complicações por conta do procedimento realizado em casa. O processo corre em segredo de justiça, mas os advogados da jovem deram detalhes ao G1. Alberto Zacharias Toron e Luísa Oliver contaram que ainda na sala de urgência e emergência do hospital, a cliente foi interrogada, algemada e mantida sob escolta da polícia militar durante os 3 dias em que ficou internada. Ela não teve a prisão em flagrante ratificada e está em liberdade. Após o ocorrido, o Ministério Público de Minas Gerais moveu uma ação em que pede que ela seja presa pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tentativa de aborto e ocultação de cadáver. A reportagem entrou em contato com o Ministério Público e aguarda a resposta. Também foi feito contato com a Santa Casa de Araguari, mas não houve retorno. Atendimento e confissão. Segundo o advogado da jovem, no dia 2 de outubro de 2020, ela foi levado para a policlínica de uma cidade interior de Minas Gerais com um quadro grave de hemorragia, em seguida transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU para a Santa Casa de Misericórdia de Araguari. Na unidade de saúde, ela foi atendida pelo médico plantonista que acionou a polícia militar. Em seguida, os policiais teriam algemado a paciente pelas mãos e pés no tempo em que ela ficou no hospital. De acordo com a defesa, a jovem confessou ter feito o aborto e disse que o feto estava na casa dela. Os policiais foram até o local e recolheram e encaminharam para a realização de exames em Belo Horizonte. O primeiro deu resultado inconclusivo para o fato de se o feto chegou a respirar ou não. Em exame posterior concluiu-se que ele chegou a respirar. Acusações contra a paciente. Após a ação do Ministério Público de Minas Gerais, a jovem responde por homicídio duplamente qualificado, tentativa de aborto, ocultação de cadáver. A gente considera que essas duas acusações, tentativa de aborto e homicídio duplamente qualificado, são absurdas. Inclusive, a segunda é imprópria porque ela não tinha condições de saber se o feto respirava ou não, e se houvesse seria um infanticídio, jamais homicídio. Agora a defesa aguarda a justiça proferir uma decisão de pronúncia, ou seja, se a jovem irá ou não a júri, ainda conforme o advogado do Ministério Público fez o pedido de prisão alegando que ela vive a vida normalmente sem arrependimentos. A defesa sustenta que na raiz da investigação há uma ilegalidade, uma ilicitude na coleta de provas porque o médico delatou a paciente quando na verdade ele deveria guardar sigilo, completou o advogado. Comportamento do médico plantonista. Os advogados da paciente Alberto Zacharias Toron e Luísa Oliver afirmam que o médico não respeitou o sigilo profissional da relação entre médico e paciente. Já o advogado do médico que denunciou a jovem, Pedro Alexandro de Souza, informou ao G1 que não há processo vigente contra a cliente dele e que ele deve atuar apenas como testemunha do processo.
O que diz o Código de Ética Médica? Conforme o capítulo X do Código de Ética Médica disponibilizado pelo Conselho Federal de Medicina, é proibido ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. O Código acrescenta que a proibição é mantida mesmo que o fato seja de conhecimento público ou que o paciente tenha falecido. Quando de seu depoimento como testemunha dessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarar seu impedimento. Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. O G1 procurou conselho para questionar qual situação se encaixa como dever legal que justificaria a quebra do sigilo médico e se o caso da jovem Araguari seria um deles. A reportagem aguarda retorno. O aborto no Brasil. O Código Penal Brasileiro de 1940 tipifica o aborto como crime e prevê que mulheres e médicos sejam punidos penalmente se provocarem um aborto. Há, no entanto, algumas exceções na legislação. Esses são os casos de aborto legal. O aborto legal só é permitido pela legislação brasileira nos casos em que a gravidez é decorrente de estupro, quando há risco à vida da gestante ou quando há um diagnóstico de anencefalia do feto. Eu acho que essa medida foi alvo de uma violência enorme. É muito trágico, muito dolorido ela ser algemada enquanto ela estava em sofrimento ali. É uma menina e eu acho que esse tipo de acolhimento acarreta o grande perigo de outras mulheres que eventualmente tiveram complicações em um momento posterior ao aborto cometido, finalizou o advogado.